Bom dia, pessoal. Vamos resolver agora os exercícios da semana 2, tá? Ele envolve a temática de semelhança de triângulo, então a gente vai continuar com esse tema, porém vai relacionar um pouquinho sobre perímetro e área em relação a esse assunto. O PET ele traz uma sinopse do assunto, então para quem quiser dar uma lida antes de resolver os exercícios, tá? Fica à vontade, mas eu já vou iniciar os exercícios, beleza? Então vamos lá. O exercício 1, então vamos ler comigo. Dois triângulos semelhantes ABC, tá? E o triângulo DAF tá aqui, ó, como na figura, possui uma razão de proporcionalidade de 1:3. Respectivamente, calcule a letra A. Ela quer o perímetro do triângulo DAF, que é esse maior DAF, e as medidas de x, y, z desse mesmo triângulo, tá? Bom, o que você tem que entender? O exercício informou que a razão de semelhança, quando falar proporcionalidade, é a mesma coisa de semelhança, tá? Então, quando eu falar um ou outro, você sabe que é a mesma coisa, tá? Está para 1:3. Ou seja, significa que as medidas do triângulo menor, que é a ABC aqui, ó, que eu chamei de 1, estão para a medida do triângulo maior, que eu chamei de 2, de DF. Então, a razão de semelhança, que é a de proporcionalidade, né, entre lados e perímetro é a mesma, só vai mudar quando for falar de área, tá? Então, guarda isso que a gente vai ver isso aí depois, em outros exercícios, tá bom? Então, vamos responder a letra A. Bom, a letra A, ele quer o perímetro do triângulo DEF, tá? Que é a soma dos lados. Porém, a gente vai começar com o perímetro do primeiro triângulo, que é esse pequenininho aqui, que é o ABC, tá? Porque eu tenho todos os valores das medidas. Então, o perímetro, ó, do primeiro triângulo que eu chamei de 1 aqui, tá? Você já sabe que é o 1, que é esse pequenininho aqui, ó. Vai ser a soma dos lados. Então, vai ser 2,2 mais 2,8 mais 3. Somando todos eles vai dar igual a 8, tá? Como eu quero o perímetro do triângulo 2, tá? Nesse caso, eu vou usar a razão de proporcionalidade, ou seja, semelhança, né? Então, o perímetro do triângulo 1 está para o perímetro do triângulo 2, tá? Assim como a razão de proporcionalidade está de 1:3. Então, observe que eu não preciso descobrir separadamente as medidas de x, y e de z, tá? Porque eu já tenho a razão de proporcionalidade. Lembrando que do menor para o maior, tá? Ou seja, do perímetro 1, do triângulo 1, para o perímetro do triângulo 2. Ah, professora, ainda não entendi. Vamos fazer os cálculos então, tá? Então, vai ficar assim, ó. Perímetro do triângulo pequeno, né? Está para o perímetro do triângulo 2, que é igual... Isso aqui é a letra A, tá, gente? Ó, letra A. Está para a razão de proporcionalidade, que é de 1:3. Como eu já tenho a medida de P1, do perímetro 1, eu vou substituir aqui, ó. Então, vai ficar 8 está para P2 igual 1 está para 3. O que eu faço? Multiplico cruzado. Portanto, esse símbolo aqui, ó, esses 3 pontinhos, significa portanto. Então, P2 vai ser igual a 8 vezes 3, que é igual a 24. Então, eu já tenho aqui a letra A respondida, tá bom? Então, a área, ou melhor, o perímetro do triângulo DEF é 24. Letra B. O que ele fala na letra B? As medidas de x, y, z do triângulo DEF. Agora, eu vou calcular as medidas do triângulo x, y, z, tá? Do triângulo DEF, que é o triângulo que eu chamei de 2, tá? Bom, o que você tem que saber aqui? Que a razão de semelhança é 1/3.
Então, a gente vai usar a mesma ideia, ou seja, ao invés de colocar o perímetro, eu vou colocar lado, ou seja, o lado do triângulo 1 está para o triângulo 2, tá bom? Então, como que eu vou fazer isso? Então, vai ficar 2,8 para x igual a 1/3. Tá? Então, eu peguei uma medida aqui de um dos lados aqui desse triângulo 1. Então, eu peguei 2,8. Então, 2,8 está para x, ó. 2,8 está para x, tá? Tem que ser correspondente, ó. Igual à razão de proporcionalidade, que é 1/3. O que que eu faço? Vou multiplicar cruzado aqui, ó. Portanto, eu tenho que o x é igual a 2,8 vezes 3, que é igual a 8,4. Então, já tenho o valor de x, tá? Agora, eu vou fazer em relação a y, ó. 3 está para y, igual a razão de proporcionalidade. O que que eu faço? Multiplico cruzado. Portanto, y é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. O que que eu faço agora no próximo? 2 para 2,2 está para quem? Para z. Então, 2,2 está para z, que é igual a razão de proporcionalidade. O que que eu faço? Multiplico cruzado. Portanto, o z é igual a 2,2 vezes 3, que é igual a 6,6. Agora sim. Então, observe que se você somar, ó, se você somar aqui todos esses valores, ó, vamos supor que você quer achar o valor de P2, ó, você já sabe que é 24, beleza? Mas olha aqui, se você somar 8,4 mais 9 mais 6,6, você vai chegar a 24, que é o que já havíamos encontrado, tá ok? Então, esse é o nosso exercício 1. Vamos para o próximo agora. Exercício 2. Vou aumentar aqui um pouquinho para a gente ler. Vamos lá. Gilberto é desenhista e recebeu uma encomenda de uma ampliação de um desenho em um formato triangular. A área total desse desenho reduzida é de 50 centímetros ao quadrado. Se o seu cliente espera que as medidas dos lados do desenho sejam 4 vezes maior, qual será a área desse novo desenho? Bom, então eu fiz um rascunho aqui, ó, de 2 triângulos, né? Ele é um desenho, né? Que no caso que é um triângulo. E a área dele é reduzida a 50 centímetros ao quadrado, né? Bom, o cliente ele espera um outro desenho em que os lados, que é esse triângulo maior aqui, ó, seja 4 vezes maior, ou seja, ele vai pegar a primeira figura, ou seja, a primeira figura que é esse triângulo 1 aqui, ó, ele vai ampliar, né? Então, ele quer saber qual que é a área dessa figura que ele ampliou, que é essa área, que é essa figura 2 aqui, tá? Então, observe que se você olhar o exercício, não tem como você calcular, né? Mas tem um detalhe importante, ou seja, ele deu uma dica de razão de semelhança ou de proporcionalidade, tá? Sendo que aqui, ó, ele espera que as medidas do lado dessa figura seja 4 vezes maior. Então, vamos ver a ideia disso aí daqui a pouquinho. Se um lado do triângulo 1, ó, pensa comigo, ó. Se um lado do triângulo 1, vamos supor que é 1, desse lado aqui, ó, desse outro triângulo 2 aqui, ó, vai ser 4 vezes 1, tá? Que é igual a 4. Se fosse 2 aqui, ó, seria 4 vezes 2, seria 8, e assim sucessivamente, tá?
Logo, a razão de semelhança do triângulo pequeno para o grande será de... Então, aqui, ó. Então, a razão de proporcionalidade será de 1 para 4. 1 para 4. Esse é 1 para 4, tá? Se eu conheço a razão de semelhança ou de proporcionalidade, e se eu já conheço a área de um deles, eu consigo calcular a área do outro, que é desse maiorzinho aqui, ó. Como assim, professora? Então, você vai fazer sempre do menor para o maior, da área do menor para o maior, tá? Então, vai ser, ó, a área 1 está para a área 2 igual a razão de proporcionalidade ao quadrado. Aí você pergunta aqui para mim, professor, mas por que o quadrado aqui, ó? Porque a razão de semelhança entre as áreas é igual à razão de semelhança entre lados, né? Entre lados ao quadrado, tá? Então, por isso, eu usei essa situação aqui ao quadrado, tá? Como eu já tenho a área de um deles, eu vou substituir aqui, ó, no lugar do A1, eu vou colocar 50. Então, vai ficar 50 por A2 igual o K. Quem que é o K? Eu já tenho a razão de proporcionalidade, que é 1/4. Aí você coloca 1/4 aqui, ó, ao quadrado, tá? Bom, o que eu faço agora? Eu vou multiplicar cruzado, gente, essa bolinha aqui, mas não era não, é pra colocar parênteses, tá? Então, conserta aí pra mim. Porque aqui eu não consigo apagar, senão eu teria que apagar todinha a tela inteira, tá? Isso aqui é erro desse programinha mesmo. Então, o que eu faço aqui, ó? Então, vai ficar... Vamos levar tudo ao quadrado, né? Então, vai ficar 50 por A2 igual 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado é 16. Feito isso, vou multiplicar cruzado. Logo, a área 2 é igual a 50 vezes 16, que é igual a quanto? 800. 800 o quê? Centímetros ao quadrado. Então, a área desse novo desenho é de 800 centímetros ao quadrado. Tá ok? Vamos pro próximo agora. Exercício 3, né? Já estamos finalizando aí, gente. Exercício 3. O que ele fala? Em um determinado quadro artístico, um pintor utilizou diversos triângulos de diversas formas e tamanhos. 2 deles eram semelhantes. Então, eu fiz um rascunho aqui embaixo, ó, gente. É só para vocês entenderem mais ou menos. De maneira que a área do maior entre eles é 25 vezes a área do menor. E também se sabe que o perímetro do triângulo menor é 6. Determine o que se pede. Então, tem a letra A aqui, ó. Qual a razão de proporcionalidade de K entre os lados desses triângulos, né? Antes disso, vamos fazer uma ideia aqui, ó. Então, eu fiz um rascunho aqui para você entender. Então, esse aqui é um rascunho. Então, sempre quando eu vou fazer qualquer exercício, faz o rascunho, tá? Porque ele vai te ajudar bastante, tá bom? Então, aqui eu tenho 2 triângulos semelhantes, o menor e o maior. Primeiro, a primeira informação que você tem é que você sabe se a área do maior é 25 vezes a área do menor. Então, vamos lá, ó. Então, a área 1, vou colocar aqui, de azul. A área 1, né, que eu não tenho. Então, a área 2 vai ser 25, vou colocar aqui, ó, gente, ó. A área 2 vai ser 25, tá? Vezes a área 1, tá? O perímetro do triângulo 1 mede 6. Mede 6. Bom, o que ele fala na letra A? Agora a gente pode resolver. Eu tenho a razão de proporcionalidade, né?
entre os lados desse triângulo. Ele quer essa razão, que é o K. Então, eu quero descobrir quanto que ele vale. O qual posso fazer a razão de proporcionalidade aqui, nesse caso, entre áreas, tá? Então, a letra A vai ser A1 por A2, que é igual a K ao quadrado, certo? Então, como que vai ficar aqui, ó? No lugar do A2, eu vou colocar esse 25 vezes A1 aqui, ó. Então, vai ficar A1 por 25 vezes A1, que é igual esse K2 aqui, ó. Que eu quero descobrir, eu não sei quanto que ele vale. Como eu tenho multiplicação, eu posso cortar aqui, ó. Corta, corta. Então, vai dar 1 aqui, tá? Como que vai ficar? Vai ficar 1 sobre 25 igual a K2, K ao quadrado, tá? Portanto, o K é igual a raiz de 1 por 25, tá? Que é igual a 1/5. Então, já descobri o valor da razão de proporcionalidade ou de semelhança, tá? Bom, vamos fazer agora a letra B. Então, ele quer saber quanto vale o perímetro do triângulo maior. Então, letra B aqui, ó. Então, vai ser perímetro 1, de 1 está para o perímetro 2, que é igual a constante proporcionalidade. Lembrando que a razão de proporção entre lados é o mesmo que a razão entre perímetros, tá? Bom, no lugar de P1, eu vou colocar 6, certo? É igual lá, P1 é igual a 6. De P2 eu não sei, eu vou descobrir. O K eu já tenho, que é a razão de proporcionalidade que vale 1/5. Tá? Feito isso, eu vou multiplicar cruzado. Então, eu tenho que o perímetro 2 do triângulo 2 aqui, ó, desse maiorzinho, vai ser 6 vezes 5, que é igual a 30. Então, respondido aqui, certinho? Então, é isso, galera. Finalizamos com sucesso aí a resolução desse exercício dessa semana 2. Então, é só você ver o vídeo e fazendo comigo. E qualquer dúvida, me chame no particular, tá? No caso, nosso horário de plantão vai ser na segunda aula, na terça-feira, tá? Aí já você anota lá e entra lá no Meet, que eu vou disponibilizar no grupo e também por aqui no Conexão Escola, né? Para você estar acessando. Só se precisar. Se não precisar, ok, tudo certo. E envie o quanto antes o PET para mim, tá? Para validar o exercício seu dessa semana. Beleza? Então é isso. Um forte abraço e bons estudos, galera.